Fala pessoal, uma aulinha agora de soma de arcos. Continuando nosso estudo de trigonometria, a gente está vendo cada vez mais fórmula, cada vez mais encheção de saco, realmente, e agora uma pior ainda. A questão da soma de arcos que a gente vai ver aqui, arcos trigonométricos, tipo assim, é uma ferramenta interessante, bacana, alguém descobriu, mas é de zero necessidade para a gente ficar aprendendo isso. É zero necessidade mesmo. Tipo assim, existem exercícios complicados dela, ela é tipo, legal brincar, complexar, mas pra quê? Pra quê, tá? Então, como boa parte dessa coisa trigonométrica de se utilizar no dia a dia, pelo menos te dá algum raciocínio, alguma ferramenta, não é quase nada de útil. Então, a gente só tem que passar por isso, tá? Existem utilidades, existe na verdade muitas utilidades para quem for realmente usar e manipular elas e tudo mais, abre um pouquinho a cabeça, vamos dizer assim, mas não, velho, não. Então tá, então a ideia do soma de arcos é o seguinte, vamos supor que você tem uma situação dessa, vamos supor que de algum jeito eu te pergunto assim, qual que é o seno de 75 graus? Ou então você está calculando alguma coisa, vou inventar, você está vendo aqui a angulação da rampa de algum lugar de 75 graus, você precisa calcular o seno ali, tá? Forçando mega barra. Então, bateu em 75, pera, você sabe, se você for olhar na tabelinha, suave, 75 graus, você consulta a internet, está lá o valor lá. Mas, exercício, vestibular e blá blá blá, vai te forçar a pensar o seguinte, você tem que saber decorado sempre os valores do seno, cosseno, tangente de 3 ângulos, 30, 45 e 60. 0, 90 e 180 vão de graça, mas sempre 30, 45 e 60 tem que saber decorado, não é? Então olha, se você forçar o olho, força a imaginação, você consegue chegar que 75 graus é como se fosse 30 mais 45? Se você forçar o olho, você enxerga isso? Que 30 mais 45 dá 75? Então você pode pensar que você tem uma soma de dois arcos. Existe uma fórmulazinha que a gente vai ver agora, que a gente consegue obter o valor do seno de 75 utilizando os valores de seno de 30 e de 45. Já te adianto que não é o seno de 30 mais o seno de 45. Já te adianto que é uma mega fórmula gigantesca, o seno gigantesco, pura encheção de saco, tem uma dedução muito bonita dela, muito legal, mas pra quê, velho? Pra quê? Tá? Já fica aí minha revolta. Mas olha, a motivação é essa. Existem ângulos específicos, 75 graus, 15 graus, pode forçar aí talvez uns, deixa eu ver, 105 graus, 90 graus já sabe. Por quê? Porque são todas junções de 30, 45 e 60. Sempre alguma coisa assim, 120 graus, não, mas aí fica fácil, porque você pode lembrar de 60. Sempre junções de 30, 45 e 60, envolvendo ali os zeros, 180 e 90, tá? É só uma invenção. Então como é que fica a fórmula? Fica esse trem gigantesco aí, você vai envolver senos e o cossenos desses dois ângulos. É 30 e 45, então tem que aparecer o seno de 30 e o cosseno de 30, o seno de 45 e o cosseno de 45, só que eles aparecem nessa ordem aí. Existe um porquê, não vamos explicar aqui, não temos estrutura para isso, a explicação é bonita, só que é aceita, que a fórmula é essa, é o seno de um, cosseno do outro, mais o seno do outro, cosseno de um. Então é como se fosse assim, tem que envolver os dois ângulos, 30 e 45, e tem que envolver o seno e cosseno. E se eu estou somando 30 e 45, esses meus termos aqui tem que somar também, tá? Então, e vem cá e só substitui. Você sabe o seno de 30, 1 sobre 2, você sabe o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, sabe o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, sabe o seno de 30, 1 sobre 2, substituindo fica assim. A fórmula gigante fica desse jeito, tem que envolver o seno e o cosseno desses ângulos, de 30 e 45. A dedução ela é bonita, ela é grande e tudo mais, mas aí, obviamente não vamos demonstrar aqui, mas tem um porquê, porque envolver esse seno e cosseno mais seno e cosseno. Mas lembra que vai envolver a soma de arcos, o arco de 30 e o arco de 45, por exemplo, tem que envolver então o seno de 30 e o cosseno de 30, o seno de 45 e o cosseno de 45 nessa disposição, sempre nessa disposição. Então depois que você envolveu e colocou elas na equação, você só substitui, você sabe que o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que o seno e o cosseno de 45 são os mesmos e que valem raiz de 2 sobre 2. Então a resposta fica esse trem vermelho grandão, gigantesco, feio, horroroso. Pra quê? Pra nada, velho, tá? Mas é isso que ele vai te pedir. Então generalizando a fórmula, o seno, a soma de dois arcos, o seno da soma de dois arcos fica assim. A fórmula então da soma do seno, dos arcos do seno é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. É fórmula, cara. Eu coloquei até aqui embaixo, olha, pensa no seno de 105 graus. 105 não é um ângulo conhecido.
Não tá nenhum dos pedaços lá, quem sabe lá, que é parente lá, primos do 30, 45, 60, né? Tipo 120, lembra o 60. Tipo 150, lembra o 30. Mas 105 não. 105 ele tá na junção de 60 mais 45. Então você pode pensar que é 60 mais 45, e já que eu estou somando dois termos, então tá seno de um, cosseno do outro, mais seno do outro, cosseno de um. Então fica seno A, cosseno B, cosseno A. É desse jeito aqui, que nem a fórmula. Se eu for pensar em negativo, por exemplo, em subtração, vamos colocar o ângulo de 15 graus, a única coisa que vai mudar a fórmula aqui é que o mais fica menos. Então 15 graus, por exemplo, você pode pensar que é o 45 menos 30. Então vai ficar seno de A cosseno B menos seno de B cosseno A. Então olha o exemplo. Então 15 graus, por exemplo, a gente sabe que 15 graus não está na tabelinha, mas é uma junção. Você pode pensar que é 45 menos 30. Se eu tenho 45 menos 30, esses dois termos, eu tenho então que usar a fórmula de seno A cosseno B, aí fica menos seno B cosseno A, porque agora é subtração de arcos, então você coloca um menos aí, tá? Então os senos, olha, a maior parte da aventura a gente vai basear nisso, ou a soma ou a subtração, principalmente desses ângulos, de 15 graus, 105 graus, 75 graus. Eles são os mais focados nisso, beleza? Esse é o seno. E o cosseno? O cosseno vai chegar na mesma ideia das equações grandes assim, só que a equação em si é diferente. Vamos olhar para o cosseno agora. Sim, fica cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. É um tanto diferente. Então a soma de dois termos, soma aí de dois arcos do cosseno, vai ficar o cosseno, mais importante, vezes A cosseno B. Você vê que você juntou os parecidos, você juntou os cossenos, você juntou os senos. Na soma dos senos era o contrário. Você ficava misturado. Aqui vai juntar os cossenos e os senos, só que aí vem esse sinal. Cosseno você tem que pensar que é tipo assim, o diferentão, então ele tem que ficar negativo. Então se você está somando, por exemplo, cosseno de 75, você tem o 30 mais 45. Se é somando, então, se é mais aqui, então lá vai ter que ficar menos na fórmula. Então se fosse ao contrário também, se fosse 45 menos 30, por exemplo, que daria 15, o menos aqui, lá na fórmula seria mais. Os sinais são trocados, tá bom? Então é isso, fica o cosseno de um vezes o cosseno de outro, menos o seno de um vezes o seno do outro. É isso, é uma chatice, pra quê? Não sei, mas tá lá. Então alguns exercícios até a gente vai tentar contextualizar, mas é só para te forçar a barra para usar essa fórmula e literalmente só a fórmula. Joga na fórmula, acabou. Eu não vou pedir muito mais que isso. Eu preciso que você decore a fórmula, pra quê? Mas é ok. Mas decorar a fórmula vai te ajudar algum dia na vida, talvez. Mas faz isso. Essa matéria, então, eu não vou forçar mais do que isso. Só mexer com seno e com cosseno. Existe o da tangente, não quero, não tem necessidade, não vou mostrar. E aprenda um pouquinho. Quando que vai aparecer? Suspeita. 75, 15 e 105 graus. Deu esses ângulos? Dá o alerta que vai ter que envolver isso. Tá? Então, assim, muito raro. Mas são só os exercícios chatos. Às vezes vai ver os lugares mais militares, os vestibulares mais de medicina, mas não, zero necessidade, tá bom? Então, alguns exercíciozinhos eu vou te pedir, mais aqueles que vai forçar você a fazer esses ângulos, só para repetir, só para refazer a fórmula, e algum outro contextualizado, mas vai voltar para cima desses ângulos, tá? Posso te dar algum ângulo diferente. Se eu te der um ângulo diferente, eu tenho que te dar a informação do seno e do cosseno desse ângulo diferente. Então vamos supor que era, por exemplo, o seno, eu quero saber o seno de 112. Aí eu te dou que o seno de 110 é tanto e o seno de 2 é tanto. Então é a junção dos dois. Eu tô te dando ali, eu quero saber o cosseno de 56. Aí beleza, eu te falo que o cosseno de 4 graus é x. Você já sabe que o cosseno de 60 é um valor, então você vai falar 60 menos 4 dá 56. Tá forçada a barra, tá? Forçada muita barra, dá nisso aí. Então galera, exercício e fechou.